O desastre ocorreu em 14 de abril de 1912. Poucas horas após a colisão com o iceberg, o navio quebrou em dois. O magnífico Titanic foi visto pela última vez acima da superfície das águas às 2h20. Muitos anos após o acidente, centenas de equipes de pesquisadores estavam arando o oceano tentando encontrar os destroços do Titanic. Durante décadas, opiniões foram apresentadas, cálculos foram feitos, no entanto, foi tudo em vão. Foi só em 1985 que a oceanografia de Robert Ballard descobriu o navio, e por acidente. Naquela época, o Titanic já estava começando a se desintegrar. Quanto tempo vai durar o Titanic? Durante todos os anos após a descoberta, apenas alguns poucos conseguiram ver os restos do gigante com seus próprios olhos. Um deles foi James Cameron, o diretor do famoso filme Titanic. Se você comparar as fotos de Cameron com as fotos da primeira expedição, a taxa de destruição do navio torna-se óbvia com as bactérias que alimentam do oceano e comem o navio de todos os lados. O apetite dessas criaturas minúsculas é considerável. Por dia desaparece cerca de 180 quilos de metal. Curiosamente, tantas bactérias agora vivem nos restos da nave que no momento há mais vida nele do que nunca houve debaixo d'água. No período entre 1987 a 2002, a empresa americana RMS recebeu direitos exclusivos de realizar pesquisas e levantar fragmentos do revestimento. 6 expedições foram realizadas com um custo total de 11 milhões de dólares, como resultado dos quais mais de 6 mil itens foram levantados desde o dia. O custo total dos achados foi de 110 milhões basicamente. Esses eram pertences pessoais dos passageiros, elementos de interiores luxuosos e detalhes de pele do navio, mas nenhuma joia lendária foi encontrada, e o estudo tem que ser realizado em grande profundidade, afinal é impossível levantar onde nas águas salgadas do Oceano Atlântico por um século inteiro está sendo destruído o navio. Qualquer tentativa de levantar usando até mesmo as tecnologias mais modernas levará à destruição completa do navio. O que acontecerá com os artefatos? O destino dos artefatos que ainda não haviam sido recuperados do fundo do oceano já está no centro de escândalos. O governo britânico e numerosos grupos de iniciativa são ativamente contrários à ideia da empresa, que é a dona nominal dos destroços do Titanic. Segundo representantes da empresa, é necessário fazer buracos nas laterais do navio, por onde serão evacuados os demais objetos de valor do navio, incluindo o sistema do Titanic que enviou seu último sinal de rádio. De acordo com os opositores, os destroços do Titanic são essencialmente um monumento em uma vala comum e, portanto, não deve ser perturbado. De uma forma ou de outra, ambos estão convencidos de que artefatos valiosos e bem preservados do Titanic devem ser salvos antes que eles desapareçam completamente. Os pertences pessoais dos passageiros neles foram levados sob a proteção da Unesco. A organização pretende não só proteger a ilha, mas também controlar a compra e venda de itens relacionados ao Titanic. Portanto, não é necessário esperar em um futuro próximo o aparecimento de achados sensacionais, bem como a ascensão à superfície até mesmo de uma parte do navio. Tudo o que nos resta para estudar a história da tragédia sobre o artefato já encontrado e esperar por expedições arqueológicas organizadas. Mas quais são exatamente as coisas valiosas que ficaram no Titanic? A localização exata deles é conhecida? O coração do oceano é mencionado pela primeira vez no roteiro de James Cameron. No filme, vemos que as joias são perseguidas pelo caçador de heróis. Pega em parte a história da Rosa do Titanic, baseado nas memórias de um passageiro real sobrevivente do acidente. Claro, nem todos os momentos do filme são verdadeiros, mas podemos dizer com certeza que ela andou no Titanic. Muitas das mulheres mais ricas na época andaram no Titanic. Por exemplo, Ida Strauss, dona de uma grande empresa. A senhora Lady Duff Gordon, famosa modelo britânica. Em geral, a riqueza de passageiros ricos do Titanic hoje seria igual a 2 bilhões e 26 milhões de dólares. É por isso que Cameron não tinha medo de promover a ideia do coração do oceano. Ele não tinha dúvidas de que em algum lugar sobre os destroços do Titanic pode muito bem ser os tesouros inestimáveis dos ricos passageiros. A bordo do Titanic, a obra original de Osmar Khayyam, um dos itens mais valiosos que acabou a bordo do navio, foi um manuscrito do filósofo e poeta persa dos séculos 11 e 12. O manuscrito foi supostamente decorado com 1000 pedras preciosas. Alguns historiadores apresentaram a versão de que, com base de tais rumores, era alguma evidência de um livro ricamente decorado. É possível salvar o Titanic da destruição? Vamos saber mais sobre o lendário navio e seus passageiros? Fique ligado e assista o vídeo até o final para descobrir o que os sapatos no chão de um navio afundado significam e quanto custa a bagagem mais cara a bordo. Você também entenderá tudo sobre ser um turista comum pode ver o Titanic com seus próprios olhos.
O navio foi usado para entregar 60 mil peças de correio e várias toneladas e várias mercadorias à venda dos Estados Unidos. Nos porões do navio havia peles, vinhos, champanhe, comida, livros, instrumentos médicos e até 2 barris de mercúrio. A lista das maiores perdas inclui a bagagem de um milionário americano e Charlotte Drake, filha de um fabricante têxtil. No Titanic, ela navegou com o filho, voltando à Pensilvânia depois de uma longa caçada. Ela ocupou a cabine mais cara do navio e carregava 14 caixas de bagagem, sem contar 4 malas e 3 caixas. Após o resgate seguro, Charlotte entrou com uma ação judicial no valor de 177 mil dólares norte-americanos, que nos dias atuais valem muita grana. A lista da propriedade da mulher perdida mal cabe em 21 páginas. Nela, ela listou mais de 840 itens, incluindo um anel de diamante rosa no valor de 20 mil dólares. Poucas pessoas sabem que o Titanic tinha o prefixo do Correio Royal no título. O que significa navio do Correio Real? Ou seja, o Titanic oficialmente responsável pelo transporte de correio britânico. Junto com os livros, 3.364 sacos do correio foram para o fundo, além de cerca de 800 pacotes com encomendas com conteúdos desconhecidos. Em uma das bolsas de correio estava um manuscrito do romance de Joseph Conrad. O escritor enviou para o colecionador John Quinn, mas felizmente o escritor ainda tinha sua própria versão no manuscrito e o livro ainda chegou aos leitores. Roupas e pertencentes pessoais. Em 2004, uma foto foi tirada de um par de sapatos deixados no fundo do oceano. No local do acidente, a foto foi divulgada no centenário aniversário do Titanic. Os sapatos eram tão próximos um do outro que provavelmente estavam na vítima. O cineasta James Cameron visitou o local do acidente várias vezes e ele diz que os restos mortais nunca foram encontrados e não podem ser porque a essa profundidade tudo se dissolve relativamente rapidamente. A única coisa que restou dos passageiros que não conseguiram escapar foram as roupas. O fato de os sapatos estarem localizados perto um do outro sugere que provavelmente havia um corpo ali. Foi deixado em outra cabine na pia um copo de água e uma jarra de vidro que ainda está em seu lugar no suporte. Se estivesse vazio, seria levado com água do suporte e se perderia em algum lugar, mas ele ficou no mesmo lugar. Isso significa que o chefe da cabine saiu dela e deixou meio cheio e ainda está lá até hoje. Em 2010, uma sessão especial de fotos subaquáticas foi planejada com fotografias do acidente e revelou os pertencentes pessoais dos passageiros. No decorrer de novos mergulhos, planeja-se usar câmeras ultramodernas de alta resolução para criar um modelo virtual tridimensional. O futuro está aqui. O planejamento era que até 2020 os turistas seriam capazes de ver o Titanic com seus próprios olhos em expedições de uma semana ao Titanic. Serão organizadas a partir da cidade canadense de São João. De acordo com a publicação da Global News, o custo de uma semana de viagem e imersão em um banho especial será de cerca de 168 mil dólares para um passageiro. Cada mergulho do transatlântico a uma profundidade de quase 4 km para 5 submarinos. Além disso, durante os passeios de excursão, está previsto a coleta de materiais que permitirão o uso da realidade virtual para reconstruir o casco do navio e apresentá-lo ao público em geral. É isso, inscreva-se no canal, deixe seu comentário se você gostaria de estar nessa expedição ao Titanic. Muito obrigado por assistir mais este vídeo, grande abraço!